Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje nosso caos nordestino vem lá de Alvarães, no Amazonas. É uma cidade tranquila, cercada por igarapés e com uma rica tradição cultural. É uma história de amor proibido, mas verdadeiro. Então, românticas e românticos de plantão, já deixem o like, compartilhem e, se não é inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais, veja qual categoria é melhor para você e faça sua inscrição. Sem mais prosa, vamos para o nosso Caos Nordestino, Lendas do Amazonas. Maria e a Maldição. Uma história de amor proibido. Maria era uma moça simples, nascida num cantinho bem miúdo no meio da cidade de Alvarães. Depois que o pai dela se foi, ela e a mãe ficaram numa pindaíba danada, passando uns apertos que só vendo. A mãe, coitada, cada dia mais fraquinha, e Maria, sem ter de onde tirar, resolveu procurar trabalho nas casas grandes da cidade. Um dia ficou sabendo que Dona Conceição e seu Joaquim, gente da alta e respeitada, estavam precisando de uma pessoa para ajudar nas coisas de dentro de casa. Sem ter muita escolha, Maria respirou fundo e foi bater na porta deles pedindo serviço. E foi assim que ela, com o coração na mão e a coragem que só quem precisa tem, aceitou o emprego na casa grande. Dona Conceição era daquelas beatas de mão cheia, vice? Mulher que não perdia uma missa e vivia de rosário na mão. Rezava sem parar, cheia de fervor. Mandava na casa com rédeas curtas, ditando as regras de moral e fé, que quem morasse ali tinha que seguir. Já seu Joaquim era um cabra mais caladão, do tipo que gostava do mato, das coisas simples da roça, e da paz que o silêncio do campo traz. Maria de início estranhou aquele jeito tão sério, mas logo pegou o jeito da rotina e passou a fazer o serviço com gosto. Só que, de um tempo pra cá, tinha um clima esquisito na casa, uma coisa que deixava o ar meio pesado, sabe? Era como se uma tensão invisível rondasse o lugar, e Maria sentia aquele aperto no peito sem saber de onde vinha. Aquela casa, oxe, parecia ter mais que a fé de Dona Conceição. Tinha segredos guardados nas paredes. Parecia até que as sombras do mistério se esticavam por lá. E Maria, desconfiada, sentia cada canto com aquele peso esquisito. Num dia desses, enquanto esfregava as roupas no tanque do quintal, ouviu o portão rangendo de mansinho. Virou-se e deu de cara com um moço alto, olhar sereno, entrando com calma. Era Antônio, o filho de Dona Conceição e seu Joaquim, que vinham de longe, vestido de padre, todo compenetrado nas suas obrigações. Antônio era conhecido e respeitado na cidade por causa da calma e da sabedoria que carregava no rosto e na fala. Ele deu um sorriso de leve ao vê-la e veio chegando, os passos suaves, feito quem traz uma paz no andar. Você deve ser a Maria, a nova ajudante, né? Disse ele com aquela fala mansa, espiando ela com uma curiosidade quieta. Maria sentiu o coração pular igual o cavalo brabo, nervosa que só, mal conseguiu responder. Sim, senhor. Gaguejou, desviando o olhar, com medo de encará-lo de frente. Antônio, notando o jeito acanhado dela, deu um sorriso ligeiro e, sem mais, entrou para dentro de casa. Mas daquele dia em diante, Maria não conseguia mais botar ele para fora do pensamento. Toda vez que o padre Antônio chegava em visita,
o coração dela disparava feito sanfona em festa. E ela ficava mais envergonhada ainda, com o rosto queimando cada vez que ele se achegava por perto. Dias depois, Maria estava lá na cozinha, lavando os pratos, quando deixou um cair no chão feito pedregulho. Foi na hora que sentiu o olhar de Antônio atravessando a janela. E aí as mãos dela começaram a tremer, tentando limpar a bagunça. Antes que ela pudesse pensar, ele já tinha entrado na cozinha e se abaixado do lado dela. Não se aperreie, Maria. Essas coisas acontecem, disse ele com aquele sorriso que era mais doce que o mel de engenho. Mas tinha uma coisa no olhar de Antônio que fez o coração dela bater que nem tambor de festa. Mesmo com o voto sagrado dele, o sentimento entre os dois só aumentava a cada encontro quieto e de esgueira. Um dia, a dona Conceição chamou Maria para uma prosa séria. A mulher estava com o semblante fechado, e o tom das palavras vinha misturado de orgulho e de uma preocupação danada. Tu sabe, Maria, por que Antônio virou padre? Perguntou ela com a voz pesada. Maria negou com a cabeça e o olho fixo no chão. Foi por causa do pai dele, o seu Joaquim. Uns anos atrás ele ficou mal, beirando a morte. Aí eu fiz uma promessa a Deus. Se Joaquim sarasse, Antônio iria servir a igreja. E Deus pegou a gente na palavra. Maria ficou calada, mas no peito dela foi crescendo uma tristeza funda, daquela que faz murchar. O amor que ela sentia por Antônio parecia agora coisa impossível, pois ele já tinha feito o voto sagrado. No entanto, o destino era danado e não tinha quem segurasse o sentimento que crescia entre os dois. O amor entre Maria e Antônio foi só aumentando, se alastrando feito fogo em palha seca, até ficar grande demais para ser escondido. Numa noite de lua cheia, os dois se encontraram no campo que ficava atrás da casa grande. A paixão, aquela que vivia escondida, enfim explodiu. E ali, debaixo do céu estrelado, eles se entregaram um para o outro, sem medo e nem arrependimento. Entre juras sussurradas e abraços apertados, prometeram amor eterno, mesmo sabendo das circunstâncias arrochadas que os rodeava. Dona Conceição, desconfiada que sou ela, foi percebendo que tinha algo errado no ar e resolveu confrontar Maria. Chamou a moça da cozinha com os olhos faiscando de raiva. Oxe, tu pensa que pode estragar o futuro de Antônio, é? Ele é servo de Deus e tu não é nada além de uma tentação, vociferou, com a voz dura que nem pedra. Num rompante, Dona Conceição botou Maria para fora de casa, o ódio estampado no rosto. Sai daqui e não volte nunca mais, ouviu? Maria, desamparada e com o coração despedaçado, saiu dali sem rumo, a vergonha queimando no peito. Mas Dona Conceição, que não era mulher de parar na primeira, ainda fez questão de espalhar pela cidade inteira que Maria estava desviando Antônio dos caminhos de Deus, inventando tudo para manchar a reputação da moça. A cidade toda logo ficou contra Maria, que virou alvo de olhares tortos e cochichos nas esquinas. Não demorou muito, o povo começou a dizer que ela tinha sido amaldiçoada. Nas noites de lua cheia diziam que Maria virava a terrível mula sem cabeça, uma assombração de fazer até o mais valente tremer. Quando soube da maldição que caiu sobre a pobre Maria, Antônio ficou acabado. Sabia bem que tudo aquilo tinha sido causado pela língua ferina e o rancor da própria mãe. Tomado de uma culpa que lhe pesava feito pedra no peito, Antônio decidiu ir embora, deixando tudo para trás. Partiu para Manaus, na tentativa de fugir da vergonha e da dor que agora lhe apertava o coração sem descanso. Mas o amor que Antônio sentia por Maria não lhe dava trégua. Ele sabia que tinha que encontrá-la e dar um jeito de desfazer aquela maldição. Antes de partir, foi ter uma última conversa com Dona Conceição. Eu amo Maria, minha mãe, e foi você quem destruiu a vida dela. Agora ela está amaldiçoada
E é por nossa causa. Dona Conceição, furiosa, nem pestanejou. Ela merece essa maldição, Antônio. Tentou lhe desviar do caminho de Deus. Não vá atrás dela. Mas seu Joaquim, que estava escutando a conversa de longe, entrou no meio, firme e decidido. Antônio, meu filho, se tem alguém que pode salvar a pobre da Maria, esse alguém é você, meu filho. Foi escolhido para o sacerdócio e sua missão é salvar almas, não julgá-las. Vá, siga seu coração. Com aquelas palavras, Antônio ganhou a força que precisava. Sabia que mesmo com tudo contra ele, tinha que salvar Maria. Era uma noite densa, iluminada só pela luz pálida da lua cheia que brilhava entre as árvores retorcidas da mata. O padre Antônio estava ajoelhado no chão de terra batida, com as mãos tremendo, apertando o rosário contra o peito, parecendo mais uma criança assustada. Ele sabia o que estava prestes a acontecer, e seu coração estava dividido entre a culpa que o consumia e o amor imenso que ainda sentia por Maria, a moça que agora era amaldiçoada. Oh, meu Deus, me ajude, sussurrou ele, a voz embargada, quase um lamento. Ele sentia o peso da decisão que tinha que tomar. E a lembrança do sorriso de Maria não saía de sua mente. A dor da separação machucava, como um golpe de faca. Ele levantou o olhar para o céu, buscando forças nas estrelas, como se elas pudessem lhe guiar. A brisa fria passava pelas árvores, e Antônio decidiu que não ia deixar a maldição vencer. Com a determinação borbulhando dentro dele, ele se levantou, e com o coração acelerado, seguiu em direção ao lugar onde Maria tinha sido vista pela última vez. À distância, ele escutou o trote pesado da mula sem cabeça, vindo se aproximando devagarinho. As chamas que saíam de onde deveria estar sua cabeça iluminavam o caminho. O clarão infernal que rasgava a escuridão como se fosse um espírito do capeta. Os cascos batiam no chão como trovão, cada passo fazendo a terra tremer, e a criatura vinha avançando em sua direção, com a força danada, como se o próprio diabo estivesse montado nela. Oxente, o que é isso? Antônio falou, o coração batendo mais forte que um tambor de festa. Ele sabia que aquela era Maria, transformada pela maldição que a mãe tinha colocado sobre ela. Mas ao invés de correr, ele ficou parado, a coragem queimando em seu peito. Maria! Gritou, a voz ecoando na noite como um grito de desespero. Ele sentia que por trás daquela forma aterradora ainda havia a mulher que amava. Com cada passo da mula, a determinação de Antônio crescia, e ele sabia que tinha que lutar por ela, não importando o quanto a noite fosse sombria. Antônio esperou por Maria, com o suor escorrendo pela testa e o coração martelando no peito como um tambor de festa junina, enquanto as palavras que ouviu de duas beatas velhas dançavam em sua mente. Se o amor que ele sente por ela é puro, tem que tirar o freio de ferro. Só assim a alma dela vai se libertar. E assim, finalmente, a mula sem cabeça estava diante dele, bufando com fúria e soltando chamas que iluminavam a escuridão. O padre sentiu o pavor tomando conta dele, mas no fundo do seu coração, uma chama de esperança ainda ardia. Ele sabia que, de alguma forma, Maria estava ali, escondida sobre aquela pele de fera. As mãos de Antônio tremiam, mas ele deu um passo à frente, sentindo o calor da criatura queimando sua pele como o sol do meio-dia. O rosário em sua mão parecia pulsar, um último laço com a fé que ainda tinha. Maria! Sussurrou ele, os olhos fixos onde deveria estar o rosto dela. Perdoe-me. Com uma mistura de coragem e desespero, ele estendeu a mão para o freio de ferro que prendia a mandíbula da mula. O metal queimou ao toque, e Antônio sentiu uma dor cortante atravessar seus braços. Mas não recuou, não senhor. A mula relinchou ferozmente,
agitando a cabeça como se quisesse afastá-lo. Mas ele se manteve firme, como um vaqueiro que enfrenta um cavalo brabo. "Eu não vou desistir de você, Maria", gritou, a voz ecoando no silêncio da noite, forte e decidida. "Você é minha, e eu vou te libertar dessa maldição." O calor e a dor não importavam mais. O que importava era o amor que pulsava em seu coração, mais forte do que qualquer dor ou medo. Ele segurou firme, determinado a desfazer as correntes que prendiam a alma da mulher que amava. Entre as chamas e os gritos da criatura, o padre começou a rezar, murmurando cada palavra de oração com todo o fervor que sua alma conseguia reunir. "Pai nosso que estás no céu", repetia, as palavras saindo de sua boca como um canto desesperado, enquanto seus dedos lutavam para soltar o freio. A cada oração que ele fazia, sentia a resistência da mula diminuindo, como se Maria, ainda presa dentro daquela fera, estivesse ouvindo suas súplicas. "Liberta ela, meu Deus", ele clamou, com a voz cheia de emoção. "Livra essa moça da dor, da maldição que a prende." O suor escorria pela testa e suas mãos estavam quentes, mas ele não desistia. Cada palavra era um grito de amor, uma esperança de que o laço entre eles ainda existia. "Venha, Maria, meu amor, eu tô aqui", disse ele, sentindo a presença dela através do calor da criatura. E assim, entre os sussurros fervorosos e os relinchos da fera, Antônio lutava, não só pela libertação de Maria, mas também pela força do amor que resistia às chamas e à escuridão. Finalmente, com um estalo metálico que ecoou pela noite, o freio de ferro cedeu. A mula soltou um último relincho e sua forma começou a tremer, se desintegrando, como se as chamas a estivessem consumindo de dentro para fora. Antônio caiu de joelhos, o freio escorregando de suas mãos feridas, enquanto ele observava a cena, com o coração apertado. "Maria!" ele exclamou, a voz embargada de emoção. Ele viu a mula se transformando, os contornos da criatura dando lugar à figura conhecida e amada. Com o brilho da lua iluminando o que restava das chamas, ele podia ver Maria, surgindo ali, desfalecida mas viva. "Antônio", sussurrou ela, a voz fraca mas cheia de alívio. A imagem dela, tão frágil e linda, fez o coração do padre disparar. Ele se aproximou, esquecendo a dor em seus braços, e a envolveu em um abraço apertado, como se quisesse protegê-la de todo o mal que ainda pairava no ar. "Eu tô aqui, meu amor. Eu nunca vou te deixar de novo", disse ele com a voz embargada, cheia de ternura. Os olhos de Maria se encontraram com os de Antônio, e por um breve momento tudo parecia em paz. O padre, exausto e ferido, segurou a mão dela com firmeza. "Você tá livre, Maria", disse ele com a voz rouca, enquanto o primeiro raio de sol começava a despontar no horizonte, trazendo um novo dia. O corpo de Maria, agora livre da maldição, repousava nos braços de Antônio. A mata ao redor estava em silêncio, e o ar carregado de uma paz recém-descoberta, interrompido apenas pela respiração pesada do padre. Ele a apertava contra si, ainda sentindo o calor do freio de ferro queimando em suas mãos. O brilho das chamas que antes a envolviam agora tinham se apagado, deixando apenas a mulher por quem ele havia arriscado tanto. Ele ajudou Maria a se levantar, o toque de suas mãos agora calmo e terno, mas carregado de uma tristeza profunda. "Eu consegui. A maldição se foi", disse Antônio, tentando sorrir, mas as palavras pareciam pesadas no ar. Maria olhou para ele, lágrimas brilhando em seus olhos enquanto a dor se espalhava em seu olhar. "Antônio, por que fez isso? Agora o que será de nós?" Ele desviou o olhar, lutando contra o turbilhão de emoções que rasgava o coração.
Amava Maria, disso ele tinha certeza, mas o peso daquele amor parecia insuportável. Mas ao sentir a presença dela ali, o desejo de deixá-la escapar começou a ser um fardo que ele não queria mais carregar. Maria, começou, mas não encontrou as palavras certas. A verdade é que o sacerdócio, com todas as suas obrigações e promessas, já não importava mais. Ele sabia que poderia ser um padre, mas o que seria de sua vida sem Maria? Eu te libertei, não só para você viver em paz, mas para nós dois. Eu não posso mais ignorar o que sinto. Meu lugar não é atrás de um altar, e sim ao seu lado, disse ele, a voz tremendo, mas agora cheia de determinação. Maria, surpresa, sentiu seu coração pulsar com uma nova esperança. Antônio, você realmente quer isso? Quero sim, afirmou segurando as mãos dela com força. O amor que sinto por você não é uma tentação, como minha mãe diz. É o que me faz sentir vivo. Não posso mais viver essa mentira. Não posso viver sem você. Ele olhou nos olhos dela e naquele instante soube que tudo o que sacrificou não tinha valido a pena se não estivesse ao lado dela. Nós vamos ficar juntos, Maria. Não importa o que digam. Vamos enfrentar o mundo de peito aberto, mas vamos estar juntos. O rosto de Maria iluminou-se com um sorriso hesitante, enquanto uma onda de alívio e alegria a envolvia. Antônio tomou o rosto dela em suas mãos, com a expressão de uma ternura quase esmagadora. Eu nunca vou te abandonar. A gente vai enfrentar tudo isso juntos, viu? O coração de Maria se encheu de alegria, mas ao mesmo tempo a preocupação lhe cortava a alma. Sabia que a cidade não veria com bons olhos essa decisão. E sua mãe, Dona Conceição, com seu jeito severo e autoritário, não iria aceitar bem a notícia de que seu filho abandonara a batina por amor. Nos dias que se seguiram, Antônio e Maria decidiram se encontrar com a cidade, com a coragem de quem sabe que a verdade pode machucar, como também libertar. Ao cruzarem a praça principal, sentiram os olhares pesados dos moradores, que cochichavam e trocavam comentários entre si. Olha lá a desgraçada e o padre. Alguém gritou rindo, mas a voz estava carregada de desprezo. Maria sentiu seu coração apertar, mas Antônio segurou sua mão com firmeza. Deixe que falem, Maria. O que importa é que estamos juntos, disse ele com uma firmeza que ela admirava. Quando Dona Conceição soube da decisão do filho, sua fúria foi como um furacão. Antônio, o que você está fazendo? Jogando tudo fora por causa dessa moça? Você é um servo de Deus, gritou, batendo os pés no chão, enquanto a raiva escorria de suas palavras. Minha mãe, eu encontrei o amor verdadeiro e não posso negar isso, Antônio respondeu, a voz tremendo, mas cheia de convicção. Eu não posso mais viver essa vida de mentiras. Além do mais, a senhora não pode fazer uma promessa para outro pagar. Dona Conceição ficou em silêncio, e seu rosto ficou pálido ao ouvir a determinação do filho. Você não sabe o que está fazendo, Antônio, retrucou ela, tentando recuperar o controle da situação. Mas a decisão de Antônio estava tomada. Ele não estava apenas abandonando a batina, estava abraçando um novo futuro ao lado de Maria. A cidade, com seu jeito pequeno e cheio de fofocas, logo espalhou a notícia. Uns criticavam, outros apoiavam. É um amor que vem do céu. Se diz que não pode parar, não, comentou a Beata, enquanto arrumava a cadeira de balanço na calçada. Eu sempre soube que ele ia se rebelar, resmungou outro, balançando a cabeça em desgosto. Porém havia aqueles que, mesmo diante do escândalo, viam em Antônio e Maria a coragem de seguir o coração, independente do que os outros pensavam. E assim, enquanto a cidade de Alvarães murmurava
e Dona Conceição tentava entender o que tinha acontecido, Antônio e Maria encontraram a força um no outro, prontos para escrever uma nova história juntos. O amor deles se tornou a chama que, mesmo em meio à escuridão, iluminava os seus caminhos, e em seus corações eles sabiam que haviam tomado a melhor decisão de suas vidas. E assim, sob o olhar atônito de quem não compreendia, Antônio e Maria não eram mais apenas um padre e uma mulher amada, mas um casal decidido a viver o amor, desafiando as tradições e as vozes da cidade, com um brilho de esperança nos olhos e um futuro incerto, mas cheios de possibilidades. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o canal. Você que vem até aqui, gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é um inscrito, veja a possibilidade de se tornar parte da família de Sombrios. E até a próxima com mais Causos Nordestinos.